Se você tem dúvida e se perde na linha de raciocínio com relação a volume de retorno dinâmico e volume de retorno estático, assista esse vídeo até o final. Professor Donato Santos, especialista em sistema de injeção diesel. Não esqueçam, compartilhem, curtam e deixem suas opiniões, sugestões neste canal. Falando sobre um tema interessante, por incrível que pareça, as pessoas têm muita dúvida com relação à expressão volume de retorno dinâmico, volume de retorno estático. É por isso que você, através desses dois volumes, você pode avaliar se tem problema no sistema, né? Inclusive, nós temos já videoaulas e nós temos vídeo falando sobre isso, a importância de se medir o volume de retorno. O nosso objetivo aqui é identificar, ok? E como você vai ajustar o volume de retorno estático e o volume de retorno dinâmico. Qual é a sua avaliação? O que isso impacta no funcionamento? Então, vem comigo. Volume estático e volume dinâmico. Primeiramente, vamos entender o que é volume estático para depois compreender o que é volume dinâmico. Ó, separei aqui uma gama de aplicações de injetores, sendo injetor piezo Bosch, injetor piezo Siemens, injetor de bobina Denso, injetor de bobina Bosch. É claro que existem outras aplicações, existem outros fabricantes, Caterpillar e outras aplicações. Mas onde que está o detalhe, o que da questão aqui? Está aqui, ó. Quando nós falamos de estático, estático quer dizer parado. Não há pulso elétrico na bobina do injetor. Por exemplo, no ato da partida, o sistema como o reio está, a bomba de alta está mandando óleo para o reio. E não há pulso elétrico. Por quê? Porque o sensor de pressão está informando o momento em que a pressão do reio chega em 200 bar de pressão no mínimo, para que o módulo possa mandar o pulso elétrico, ok? E assim, o estático começar a ser dinâmico. O volume estático vai passar a ser dinâmico à medida que o injetor funciona. Porque para que o injetor funcione, é necessário que o volume dinâmico aconteça, ok? E o estático, aonde o injetor está parado, ele vai impactar na pressão residual do reio e na pressão, sem dúvida nenhuma, no reio. Então, olha só. Tomamos aqui 4 exemplos. Num piezo elétrico, quando não há pulso elétrico no elemento piezo, o pistão amplificador, o elemento piezo está recolhido porque não há alimentação e esta mola está mantendo o pistão de diâmetro maior assentado em cima da válvula, porque lembre-se do princípio de funcionamento de um injetor como o reio, diferença de potencial. Você tem pressão aqui do reio e você tem a mesma pressão embaixo na agulha. Então, se as duas pressões são iguais em sentidos opostos, se anulam. Esse é o princípio básico que nós, nas nossas lives, seja de terça-feira, nas nossas dicas técnicas, toda sexta-feira, nós deixamos claro para isso. Então, vamos lá. Ora, na hora que nós estamos avaliando o retorno estático, ou seja, o volume de retorno, é para avaliar. Vai existir uma pressão do reio que é chamado teste de leak test. Leak test quer dizer teste de estanqueidade, aonde nós vamos ver se tem fuga pelo retorno da válvula, no caso de piezo elétrico. No caso do denso, retorno excessivo, ok? Pela válvula. E se tratando de um injetor denso, a pressão do reio está confinada, então aqui vai a 1.800, 1.600 bar de pressão, de acordo com a aplicação.
e por um determinado fator tempo se sabe se está automaticamente vedando ou não a válvula, se não tem desgaste no corpo da agulha do bico. A mesma coisa aqui, ó. A pressão que vai lá embaixo também alimenta, e a pressão que está em cima do bastão e outra pressão que está em cima da agulha, do ombro da agulha do bico. Então, nós estamos avaliando no estático isto. Por que chamar a atenção do estático? Porque o estático, ele vai se somar com o dinâmico. Então, vamos lá. Mas o estático, ele pode ficar comprometido, ele pode ultrapassar os valores, porque há desgaste na ponteira de um injetor. Mas nós não estamos falando de gotejamento, nós estamos falando entre a agulha e o corpo do bico, entre a agulha e o corpo do bico. Por quê? Porque a mesma pressão que está no bastão está aqui. Então, ponteira com desgaste no corpo da agulha, furos de injeção obstruído, ok? Automaticamente, mais tarde, isso vai impactar, ok? Muito bem. Como é que se avalia o volume de retorno estático? No leak test, teste de estanquidade. O que nós temos que avaliar? Coloquei aqui, vejam, o nominal é descrito na tabela de teste. Tem um valor nominal de 40 mais ou menos 40, então vai de 0 a 80. Então o valor nominal aqui é 40. Você poderia dizer assim, vamos deixar então com 40? Não, porque o injetor quando é novo, a folga entre agulha, bastão, pistão, válvula é em torno de 2 milésimos. Então se existe algum desgaste, você vai ter uma fuga de óleo. Então, no estático, quanto mais alto nós temos fuga pelo bastão, fuga pela válvula, fuga pela folga entre agulha, fuga pelo anel de alta pressão. E qual seria o valor ideal para isso? O valor de fábrica abaixo do nominal. Geralmente, se aqui é 40, em torno de 28, 30, não mais que isso. Se aqui é 40, mas quando novo, isto aqui vai para 17, 12, 18. Então, quanto mais baixo for o volume estático, lembre-se que o estático vai se somar no dinâmico. Por isso que existe a relação entre volume estático e volume dinâmico. Ok? Então, um exemplo aqui, ó. 6, 10, ok, tá ótimo. Deu 30, mas não chegou no nominal, já é demasiado. Porque um novo fica em torno de 12, 14, 16, 15. Então você sempre faz uma avaliação pelo novo, para que você possa ter como referência, ok? Muito bem. E o volume dinâmico? Opa, o volume dinâmico é quando o elemento piezo recebe o pulso elétrico vindo do módulo, o pistão amplificador abre a válvula e descarrega a pressão aqui, ó, e a agulha sobe. O elemento piezo foi energizado, ok? A válvula abre e descarrega a pressão. Veja que aqui nós temos alta pressão se mantendo e aqui vai a 0 bar de pressão. Este volume que escoou da câmara aqui do bastão, esse é o dinâmico. Este acontece toda vez que a bobina é energizada. Olha aqui, ó. Olha a mudança de coloração, está dizendo que aqui eu tenho alta pressão, aqui eu tenho 0 bar de pressão. Este volume retornando é o volume dinâmico, que se estaticamente nós temos já um volume alto, dinamicamente vamos ter comprometido. Mas vamos ver o que impacta no volume. Qual é o ideal de um volume dinâmico? O volume ideal é o nominal. Nominal. Por quê? Porque e se este volume dinâmico está acima do nominal, qual é o problema? Aonde está o problema? Mola da válvula fraca,
bobina muito baixa, abrindo muito cedo, curso da válvula grande, ela demora a fechar, volume estático, o volume estático alto que se soma com o dinâmico, desgaste na face do bastão. Quando o bastão sobe, ele fecha o orifício embaixo da válvula. E o ideal? Nominal. E quando está muito baixo? Porque aqui as pessoas imaginam assim, quanto menor, melhor. Neste caso, não. Ele é dinâmico. Quanto mais, melhor é no estático. No dinâmico, a mola está enforcada. Que mola? Mola da válvula está enforcada. A bobina está alta, está demorando a abrir. O curso da válvula está pequeno. Então, significa dizer que quando você olha iniciando, porque, vejam, o primeiro teste que nós fazemos quando vamos iniciar o procedimento de ajuste de um injetor ou verificação, então nós temos aí o leak test. Então, se o leak test já deu alto e, o anel é novo, a válvula é nova, o bastão é novo, então a carcaça do injetor está com problema, ok? Então, não esqueçam, aí vem a dica, você automaticamente, o plena carga deu certo, mas o volume dinâmico alterou e o estático deu dentro. Então, neste caso, é desgaste na face do bastão, aonde quando o bastão sobe, fecha o orifício da válvula, ok? É uma dica relevante porque trata-se de um ponto muito importante para ser avaliado, que vai ser a base de todo o teste do injetor, ok? Até a próxima.